Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Teologia Aprenda Mais. Essa é a nossa aula de número 6, né? É a nossa aula de número 6 e dando continuidade aos demais vídeos. Você que está participando com a gente dessa aula agora de número 6, você pode estar voltando novamente lá na aula de número 1, na aula de número 2, acessando a aula de número 3, 4 e 5, né? E essa que nós estamos voltando aqui, essa é a aula de número 6. Na aula de número 5 a gente falou sobre o concílio de Jâmia, que foi um concílio muito importante que ocorreu no ano 90 depois de Cristo, onde aqui os judeus se reuniram para decidir, né, acerca dos livros que compõem o Antigo Testamento e colocar alguns critérios, né? Mas dentro dessa decisão judaica foram definidos, eles chegaram ao comum acordo, né, acerca da rejeição dos livros apócrifos que foram escritos em grego. Então eles colocaram alguns critérios, né? Esses critérios no concílio, né? O concílio estabeleceu alguns critérios de canonicidade e esses critérios foram, né? Para se entrar no cano sagrado, no cano do Antigo Testamento, né? Tinha que ter autoridade divina, assim disse o Senhor, assim diz o Senhor. Tinha que ter a historicidade, né? A cronologia dos fatos. Tinha que ter uma autoria profética, né? Moisés, Davi, Salomão como escritores até Esdras. O período, né? O período só os escritos até Esdras, né? Que fecha esse cano, né? Também a questão de importância, né? Os livros tinham que ter sido escritos em hebraico, né? Só os escritos em hebraico deveria ser aceito. Então não tinha lugar para os livros apócrifos que foram escritos em grego, né? E a outra questão também dos critérios canônicos foram a aceitação, né? A aceitação desses livros pela comunidade judaica e a confiabilidade verdadeira naquilo que se refere a Deus e a sua criação, né? Então esses foram os critérios canônicos. E a questão da disposição dos livros do Antigo Testamento eu já coloquei, né? A questão da Torá, que compõe Gênesis, esse Levítico, Número e Deuteronômio, né? Esses que foram os livros que foram reconhecidos. Gênesis foram escritos em hebraico, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que faz parte da Torá, foram todos escritos em hebraico. E os profetas Nevim, profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, foram escritos em hebraico. Profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas foram escritos em hebraico. Salve a questão de algumas porções que está no livro de Jeremias, que foi escrito em aramaico, ok? E os escritos, né, os Ketuvim, os livros poéticos, né, Salmos, Provérbios, Jó, os Cânticos do Cântico, Ruth, Lamentações, Esther também tem o conteúdo também aramaico, Eclesiastes foi escrito em hebraico, né? O livro de Daniel também tem alguns conteúdos também em aramaico, né? Mas a maioria também é hebraico. E assim se fecha, né? Como se começa aqui na Bíblia, na Tanakh, né? Na Tanakh, nesse acróstico que eu falei, né? Que é composto da Torá, do Nevim, do Ketuvim. Então, o primeiro livro da Bíblia hebraica, da Tanakh, né, do Antigo Testamento hebraico, começa com Gênesis, né? E o último livro da Tanakh, do Antigo Testamento hebraico, o último livro é Crônicas. Então começa com Gênesis e termina com Crônicas. E a outra questão também, porque o Antigo Testamento em hebraico contém 24 livros ou então 22 livros. Uma coisa a gente até coloca o seguinte, o alfabeto hebraico ele contém 22 letras, né? Então para cada letra é um livro, né? Para cada letra é um livro. Então por isso 22, né?
22 letras no alfabeto, e para cada letra é um livro, né, que foi essa lista, essa coleção de livros de 22 ou de 24. Mas por que 24 livros no Antigo Testamento hebraico, na Tanakh? Por causa de um agrupamento. Na nossa Bíblia nós temos 1º e 2º Samuel. Na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento hebraico, é somente 1º e 2º Samuel, eles somaram, eles agruparam, é um só livro. A mesma coisa é 1º Reis e 2º Reis, eles agruparam também, não é 1º e 2º, é um só Reis. Né? E a mesma coisa também a questão dos 12 profetas. Na nossa Bíblia nós temos eles separados de Osés a Malaquias, lá é somente um livro. E assim vem perfazer a questão dos 24 livros. Mas aí, como eles somaram também a questão, colocaram Jeremias e Lamentações, um só livro, uma só obra, se resume para 22 e não 24. Mas isso são os mesmos 39 livros que temos na nossa Bíblia. Tá? É só uma separação. A questão de Samuel, Reis e os demais livros. E o Senhor Jesus fez as menções, né, que a gente falou em Lucas 24. Isso já está bem de cós salteado, não precisa mais ressaltar. A questão dos rolos do Antigo Testamento, essa foi a primeira parte do cano, né? Principalmente eu tive que falar desse cano, é o cano do Antigo Testamento. Então, o cano, ainda que seja lá na sua definição, né, a palavra cano, né, que significa medida exata, régua de carpinteiro, né, que era usado para medir. Depois veio para o mundo grego, né, usando como padrão, como critério para julgar, avaliar obras. Eu até falei acerca também do metro, né, pesos e medida. Depois veio para o sentido teológico. Hoje temos o sentido conceitual da palavra cano. O que é cano? O que é cano? É a coleção de livros reconhecido pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. Né? O que é cano? É a coleção de livros reconhecido pela Igreja Cristã como divinamente inspirado por Deus. Então nós temos aqui a primeira parte do cano da Bíblia. Qual é a primeira parte do cano da Bíblia? É o cano do Antigo Testamento, que contém 39 livros, né? Contém 39 livros. Então essa foi a primeira parte, os livros sagrados dos judeus, que foi ressaltado. E há uma diferença, né, até no arranjo. Então a Bíblia hebraica ela tem essas 3 divisões, as 3 divisões que a gente ressaltou. Na nossa Bíblia sagrada, né, na nossa Bíblia que temos hoje em mão, no Ocidente, né, nós temos as divisões que eu vou até colocar lá na frente, que são 4 divisões. Em vez da Torá, essa palavra hebraica, né, nós usamos a palavra Pentateuco. Né, que temos são 4 divisões, né, do Antigo Testamento. Então nós temos o Pentateuco, temos os livros históricos, temos o livro poético, temos livros proféticos, que são as 4 divisões da nossa Bíblia. Mas é os mesmos livros, o mesmo conteúdo da Bíblia judaica. Então essas são as divisões. E uma das coisas também que eu quero colocar também, a divisão do Antigo Testamento que conhecemos vem da Septuaginta, né? Então isso é muito importante. A divisão nossa, a divisão do Antigo Testamento que nós conhecemos hoje, ela vem da Septuaginta. A palavra Septuaginta, né, que até a pronúncia pode ser Septuaginta, mas na nossa língua portuguesa vamos colocar Septuaginta, tá? Então a Septuaginta foi a primeira tradução das Escrituras, feita do hebraico para a língua grega, né? Ela é a primeira tradução das Escrituras que temos, feita do hebraico para o grego, né? Nesse caso, o grego, em 285 a.C. Também a ordem por assunto, como conhecemos, vem dessa tradução. Então, temos todas as ordens dos nossos livros, vem da Septuaginta, né? A Septuaginta é importante, é muito importante para nós. A disposição dos livros no cano hebraico é bem diferente da nossa, isso já foi ressaltado. Há apenas uma tríplice divisão do cano hebraico, da Tanakh: lei, escritos e profeta, né? Lei, profetas e escritos.
Isso consiste apenas em 24 livros ao invés dos nossos 39 livros. Isso porque alguns livros são considerados apenas em seu único conjunto. É a somatória lá de 1º e 2 Samuel, um só livro, né? Aí vai diminuindo para 24 e não 39. Eu até coloquei o seguinte, só para colocar a questão de mais um pensamento, né? Porque 24, coloquei 1º e 2 Samuel considerado apenas um livro. A mesma coisa, 1º e 2 Reis é considerado apenas um livro, né? Então vai diminuir. 1º e 2 Crônica é considerado apenas um livro. E a outra questão, Esdras e Neemias é considerado apenas um livro. Isso é na Bíblia hebraica. E vai diminuindo. Dos 39, vai caindo. Os 12 profetas menores considera apenas um livro. Vai diminuir mais. É importante lembrar que, segundo a tradição, quem reuniu todos esses livros do Antigo Testamento, né, e os colocou em ordem como coleção completa foi o sacerdote Esdras, o escriba hábil. Após a volta do cativeiro, eu concordo com essa corrente. Eu coloquei que existia 2 correntes lá, mas eu defendo a corrente clássica, que foi Esdras que organizou os livros do Antigo Testamento lá por volta do século V a.C. Após a volta do cativeiro babilônico. E desses originais hebraicos que foram organizados pelo sacerdote Esdras, né, por essa Tanakh, né, desses originais, era feito cópia para a sinagoga largamente disseminada em sua época, né? Até a questão, quando eles estavam lá no cativeiro babilônico, veio a criação das sinagogas, que segundo a tradição judaica foi criação de Esdras, né? Na reunião do sábado, na leitura da Torá, que é feita no sábado na sinagoga, foi criação do sacerdote Esdras, né? A data de reconhecimento e a fixação do cânon do Antigo Testamento. Nós voltamos novamente que no século V a.C., Esdras organizou, já no século I depois de Cristo, então no ano 90 depois de Cristo, em Jânia, uma cidade próxima a Jope, em Israel, os rabinos num concílio presidida por Yohanan ben Zakkai, né? Reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento. Então foi uma ratificação daquilo que foi feito lá na época do sacerdote Esdras. Eu quero falar agora sobre os apócrifos do Antigo Testamento. E os livros apócrifos, né, nós listamos aqui os 7, os livros que não foram aceitos pelos judeus como sagrados, né, no Antigo Testamento. Foram os livros de Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque, a oração de Manassés, 1ª e 2ª Esdras, 1ª e 2ª Macabeus, né, que eu vou falar mais um pouquinho lá na frente. Eu também ressaltei, além dos livros apócrifos, tem os chamados pseudepígrafos. Pseudepígrafo, né, significa falsos escritos, vem de 2 palavras gregas, né, pseudo, falso, epígrafe, escrita ou título, né? E são livros atribuídos ao autor que não escreveu, isto é, alguém que escreveu e atribuiu a sua autoria a algum personagem bíblico, né, que era famoso na época, né, bastante conhecido na época, como Enoque. Então os pseudepígrafos, que são falsos escritos, que não foi escrito pelo autor, pela pessoa cujo nome é, vamos colocar assim, esses livros que foram produzidos na época do período interbíblico, no período intertestamentário. Que período é esse período intertestamentário? É o período que vai do último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, ao primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, né? Então alguém lá que escreveu o livro de Enoque, né? O livro de Enoque, a pessoa escreveu um livro e escolheu o nome de alguém muito importante na história. E esse alguém muito importante na história se chama Enoque. E colocou o nome do livro Enoque, o título de Enoque. É por isso que é chamado falso escrito, né? O falso título. E a mesma coisa também, alguém escreveu sobre
a assunção de Moisés, entendeu? A assunção de Moisés, escreveu um livro sobre Abraão e colocou o nome de Abraão, não que Abraão escreveu, mas colocou, e assim é chamado pseudepígrafo, né? E a outra questão, motivo da rejeição motivo da rejeição aos livros apócrifos. Eles não atribuem a si o mesmo tipo de autoridade que tem os escritos do Antigo Testamento. Não foram considerados palavra de Deus pelo povo judeu do qual se origina. Não foram consideradas escritura por Jesus nem pelos escritores do Novo Testamento, que são os apóstolos. Contém ensinos incoerentes com o restante dos livros do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, né? Então esses foram os motivos principais que a gente pode analisar. Então eles também têm a questão de até o escritor de Macabeus, lá no final da obra, ele pede desculpa se caso ele errou ou ele cometeu algum equívoco em sua escrita, ele pede desculpa. Nós não vemos isso no livro de Gênesis, Moisés pedindo desculpa naquilo que ele errou ou cometeu algum erro de escrita, entendeu? E também no livro de Macabeus, que eu não me engano, ou de Judite, em algum desses livros, né, tem a oração pelos mortos, que eu vou falar lá no livro de Trento, né, no Concílio de Trento, que esses livros vão ser reconhecidos pelo Concílio de Trento. Vou deixar mais para frente, né? E de já eu quero também começar a ordem dos livros da versão dos 70, né? Isso vai ficar para a próxima aula. Eu vou falar da Septuaginta, a Septuaginta que traz esses livros apócrifos. Eu vou falar o porquê foram colocados esses livros, né, apócrifos na Septuaginta. E de já eu quero agradecer você que está assistindo a nossa aula. Quero que você possa estar refletindo acerca da bibliologia, a doutrina das Escrituras Sagradas, e pensarmos, né, nesse processo que ela teve no seu decorrer, de sua história, de sua construção, e principalmente problemas que ela enfrentou, né, para termos essa Bíblia que temos hoje. E mais uma vez, a paz do Senhor a todos.